Olá, está começando mais um É da Sua Conta, o programa do Tribunal de Contas do Estado na sua TVE. E o nosso assunto hoje é encerramento de exercício e término de mandato. Você sabia que nesse último ano de gestão dos atuais prefeitos, algumas regras devem ser observadas? Fica com a gente para saber mais sobre o tema que, com certeza, é da sua conta. Ao final de cada ano, os gestores municipais devem ficar atentos para as normas que tratam do encerramento do exercício. Tem, por exemplo, limite máximo de gasto com pessoal e aplicação mínima nas áreas de saúde e de educação. E este ano em especial, que os atuais prefeitos terminam um mandato de 4 anos, outros pontos também têm que ser observados. Para nos explicar sobre essas regras e sobre como você, cidadão, pode acompanhar as finanças do seu município, estou com o secretário de Contabilidade do Tribunal, Romário Figueiredo. Bem-vindo, Romário. Obrigado, Mariana. Para a gente começar, eu queria que você explicasse para a gente o que são esses limites, né, de saúde, de educação e pessoal. São parâmetros estabelecidos pela Constituição e pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Por exemplo, no gasto com pessoal. É um limite máximo, é um montante que o prefeito tem que respeitar, ele não pode passar desse limite de gastos. Já educação e saúde são limites mínimos, valores mínimos que ele tem que aplicar durante o exercício em saúde e educação. É uma forma de tentar garantir que o serviço chegue para a população. Exatamente, é uma forma de tentar garantir que uma condição mínima de serviço de educação e saúde seja oferecida à população e no caso de despesa com o pessoal, é que não se exagere na despesa com o pessoal para que sobre recursos para as outras áreas, como por exemplo investimentos. E esses dados são verificados ao final de cada ano, é isso? No caso de saúde e educação, sim, são limites anuais. Então, o tribunal verifica ao final da gestão, ao final do ano. Pessoal, não. Pode ser verificado a cada quadrimestre ou a cada semestre, dependendo da população do município, mas também é feito o encerramento do exercício. Então, é acompanhado durante o quadrimestre ou semestre, mas ao final do exercício também é verificado o cumprimento do limite anual de pessoal. Tá certo. E o cidadão em casa consegue também acompanhar esses dados? Consegue. Veja bem, o tribunal tem uma ferramenta, a gente chama de Sistema Cidades, e a gente recebe as informações mensais de todos os municípios. São praticamente 700 unidades gestoras, são responsáveis, né, por fatias do orçamento público, digamos assim. Então o tribunal recebe esse monte de informações, calcula todos esses indicadores, calcula mais de 15 indicadores, e disponibiliza mensalmente primeiro para o gestor, para que ele possa tomar decisão, para que ele possa ter ciência da tendência. Veja, durante o exercício a gente vai calculando mês a mês e calcula uma tendência. O gestor tomou ciência, homologou essa informação no sistema do tribunal, automaticamente o tribunal disponibiliza uma outra ferramenta, que é o painel de controle, esse sim de acesso por toda a população, para quem quiser, uma ferramenta muito interessante, fácil de navegar, com muitas informações, que pode ser acessada pelo site do tribunal na aba de serviços. E lá pode comparar um município com outro, pode ter série histórica do seu município, enfim, o que ele está com tendência de cumprir ou tendência de descumprir, tem muitas informações valiosas. Uma forma que a população pode acompanhar de fato e cobrar do prefeito. Exatamente. Com base nas informações que o tribunal divulga no painel de controle, qualquer cidadão pode acessar, acompanhar como é que está meu município, está cumprindo saúde, qual a tendência durante o exercício, está cumprindo educação, remuneração de profissionais de magistério, como é que está? Então, é facilitar, é fácil acompanhar, não é difícil, é tranquilo, uma linguagem bem tranquila. Tá certo. A gente falou agora de alguns limites de cada ano, Isso. Mas a gente está no último ano de mandato dos prefeitos. Tem alguma coisa que seja alguma regra, alguma proibição nesse período, Romário? Olha, realmente 2024 é um ano especial para os prefeitos, né, os gestores municipais, porque além do exercício normal, como você disse, que a gente tem algumas regras, alguns limites, algumas coisas que eles têm que observar, 2024 ele vai estar finalizando o exercício, ele está fechando aí os 4 anos de mandato dele, então está encerrando o período dele. E neste período a norma também traz algumas regras especiais. Eu vou citar um exemplo, uma forma bem tranquila, bem simples. O gestor não pode deixar de um mandato para o outro obrigações a pagar, despesas contraídas e não paga, não pode deixar dívida. Não pode comprar e deixar a dívida para o próximo, isso, é isso? E olha um detalhe que eu falei, não pode deixar de um mandato para o outro. Mesmo que ele seja reeleito,
ele tem que saldar as dívidas. Ou ele paga a dívida, as compras, as aquisições que ele fez, ou ele deixa dinheiro em caixa, caso não possa pagar, pode deixar dinheiro em caixa para que no próximo mandato seja pago, mas não pode deixar dívidas. Isso é uma regra geral que eu estou passando aqui, tá? Tem uma série de detalhes, mas não acho que... Tá certo. Mas e se ele deixar? E se ele fizer ou não cumprir algum desses limites? Tem alguma punição para o gestor? Tem. O que acontece? O tribunal, como eu falei, vem acompanhando durante mês a mês com as informações que a gente recebe e ao final do exercício, terminado agora o mandato, final do exercício, ele vai encaminhar para o tribunal a prestação de contas anual. Neste momento, o tribunal faz uma apuração aí sim, anual e definitiva. E se ele não cumpriu alguns desses limites, por exemplo, ou se ele deixou dívida para o próximo mandato, o tribunal pode emitir um parecer recomendando ao Legislativo Municipal a rejeição de contas. Lembrando que, neste caso de prefeito, o tribunal não vai julgar as contas anuais. Ele vai emitir um parecer, que a gente chama de parecer prévio, que também fica disponível no site do tribunal, e quem faz o julgamento final é o Legislativo Municipal, ou seja, é a Câmara. Mas esse parecer, se ele não cumprir um limite constitucional, ou se ele deixar dívida, ou outro exemplo, se ele aumentar a despesa com o pessoal nos últimos 180 dias de mandato, que é uma proibição para esse período. Que é uma proibição período. Para este período especificamente, o tribunal pode emitir um parecer pela rejeição. E aí o Legislativo, lá, a Câmara, faz o julgamento final depois. E ele pode ser proibido também de ser candidato, eventualmente, a uma reeleição, por exemplo? Pode, só que aí quando a gente fala em candidatura para reeleição, a gente traz um novo, a Justiça Eleitoral. Então, sim, é feita uma análise que não cabe ao tribunal decidir se ele vai ser ou não, se ele pode ou não ser candidato. O tribunal informa a Justiça Eleitoral, existe uma lista daqueles gestores que tiveram contas julgadas irregulares ou com parecer pela rejeição de contas. O tribunal prepara essa lista e encaminha à Justiça Eleitoral. E a Justiça Eleitoral que faz essa avaliação. Tá certo, Romário. Muito obrigada pelas suas informações. E agora eu convido a Clarice Escárdua para o Minuto TCE. Olá, Mariana. Estou aqui no plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, onde acabou de ser realizada uma sessão de apreciação e de julgamento de processos. E a sessão de hoje é a primeira com o plenário completo, com nova composição, após a chegada do conselheiro Davi Diniz. Davi Diniz tomou posse no TCE no dia 12 de março e ocupa a vaga que era do conselheiro aposentado Sérgio Borges. Em 16 anos na vida pública, Davi, que é especialista em políticas públicas e gestão governamental, atuou em diferentes cargos e esferas de poder e estava como secretário-chefe da Casa Civil até a nomeação aqui no TCE. Na sessão de hoje, o novo conselheiro agradeceu a recepção de servidores e de membros. Fui muito bem acolhido nessa primeira semana de trabalho pelos conselheiros, pelos membros do Ministério Público, pelos conselheiros substitutos e dizer da minha gratidão de estar aqui hoje compondo esse colegiado, um colegiado maduro, um colegiado que transforma a sociedade capixaba pelo controle e reassumir o meu compromisso perante a vocês de ajudar esse tribunal a continuar evoluindo e que o controle externo realmente seja modificador da sociedade capixaba. Mais uma vez, desejamos boas-vindas ao conselheiro. Volto com você, Mariana. Esse foi o nosso programa com informações sobre as regras deste último ano de mandato dos atuais prefeitos. Quer rever algum programa? Acesse o YouTube do Tribunal de Contas. E se você quer ficar por dentro do dia a dia do TCE, nos acompanhe nas redes sociais pelo @TCE Espírito Santo. Até a próxima! As 42 escolas capixabas deverão passar por adequações, reformas ou até mesmo obras em suas estruturas físicas, por recomendação do Tribunal de Contas do Espírito Santo. A iniciativa é resultado da Operação Educação, que levou 41 auditores da Corte de Contas a 28 municípios para avaliarem a infraestrutura das unidades da rede pública de ensino do Estado.
A operação foi realizada simultaneamente por 32 tribunais de contas brasileiros e aconteceu em abril de 2023. Aqui no Espírito Santo, a fiscalização descobriu dados alarmantes em relação às estruturas básicas de ensino, à segurança e até mesmo ao serviço de saneamento básico oferecido para os alunos. Nesse aspecto, 90,48% das escolas visitadas não possuíam o alvará da vigilância sanitária. 33,3% das escolas fiscalizadas ainda não tinham acesso à rede de esgoto. E em 4,76% das escolas visitadas não havia água potável. Já em relação à segurança, 83,33% das escolas visitadas não possuíam laudo de vistoria do Corpo de Bombeiro. 52,38% não contavam com equipe de vigilantes e 42,24% não tinham câmera de monitoramento. Quando o alvo das fiscalizações foram os ambientes de ensino, a situação não estava melhor. 75% das escolas não possuíam laboratórios de informática. 67,74% não tinham quadras poliesportivas. 66% das unidades visitadas não contavam com bibliotecas e 26,19% das escolas não ofereciam refeitório para os estudantes. Os municípios fiscalizados e mais detalhes da Operação Educação você encontra no nosso portal. O Espírito Santo espera você de braços abertos para o 2º Congresso Nacional de Comunicação dos Tribunais de Contas. Nos dias 4 e 5 de julho, Vitória receberá profissionais e gestores de comunicação, assessores de imprensa e membros dos órgãos de controle de todo o Brasil para debater o papel da comunicação pública na defesa da democracia. O evento promoverá palestras com nomes renomados da comunicação, workshops práticos e interativos, painéis e muito mais. Os temas centrais serão organizados em 3 eixos. O primeiro é comunicação pública e cidadania, no qual serão abordados assuntos como linguagem simples, acessibilidade, comunicação e transparência. O segundo eixo, desafios na comunicação pública, debaterá inteligência artificial, fake news e gestão de mídias digitais. Por fim, o terceiro eixo terá discussões sobre a gestão da comunicação pública. Nele, os focos serão gestão de pessoal, gestão de crise e cultura de comunicação no poder público. Participe! Em tces.tc.br, você tem acesso a um portal feito para os capixabas. Aqui, você fica por dentro das principais informações sobre os julgamentos do Tribunal de Contas, recebe atualizações sobre a gestão do dinheiro dos seus impostos e pode acessar as principais ferramentas de fiscalização da Corte. Uma das mais importantes é o painel de controle, um poderoso instrumento de acompanhamento dos gastos públicos. E, clicando em jurisprudência selecionada, você encontra as principais decisões e entendimentos do TCE. O portal também traz uma série de serviços oferecidos pela Corte. Por exemplo, a Escola de Contas Públicas do Tribunal possui uma página com dezenas de cursos gratuitos para toda a sociedade. Acessando a nossa carta de serviços, você encontra informações sobre produtos, ferramentas e todos os contatos dos setores responsáveis. Explore as demais opções. Fale conosco pela ouvidoria e pelos nossos canais de comunicação. Você já segue o Tribunal de Contas do Espírito Santo nas redes sociais? Por lá, você fica por dentro das notícias, dos serviços, dos julgamentos, das fiscalizações e muito mais. Siga o Tribunal no perfil TCE Espírito Santo.